Olá! A vida muitas vezes nos empurra a um ritmo frenético. Estamos fazendo uma coisa e automaticamente pensando em milhares de outras que ainda precisamos fazer. E ainda precisamos lembrar de não esquecer de nada. Forçamos a nossa mente ou nos deixamos ser forçados por ela através do inconsciente? O fato é que essa velocidade toda nos adoece. De repente estamos ansiosos, temos insônia, irritação e lapsos de memória. Se isso acontece frequentemente, pode ser que tenhamos desenvolvido a síndrome do pensamento acelerado. E é sobre essa síndrome que vamos conversar aqui no programa de hoje. Como diagnosticar o que leva a gente a ter um pensamento muito acelerado e quais as consequências disso? Essas são algumas das perguntas que vamos buscar respostas com a nossa convidada Juliana Borges. Ela é psicóloga há 24 anos, tem mestrado na área, é especialista em psicodiagnóstico e atualmente trabalha com clínica adulta, principalmente junto a mulheres com ansiedade e depressão. Vamos juntos? O Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vinda ao Câmara Aberta, Juliana Borges. Obrigada, Michele, pelo convite. Então, Juliana, o que leva a gente a ter um pensamento assim tão acelerado no cotidiano? Existe uma causa para essa síndrome ou ela compreende várias causas? Michele, ela de verdade compreende várias causas, mas nós temos um fator muito importante com nosso momento atual. Existe um excesso de informações na internet, informações de várias ordens, Antigamente a gente só tinha as notícias importantes da cidade, do estado, do ano. Hoje a gente tem muito mais informações. Tipo um telefone, um celular na mão que abre uma janela para o mundo. Exatamente. Só que aí a gente precisa aprender a filtrar. Além disso, nós temos uma cobrança. Essa geração está sendo cobrada ao sucesso muito cedo, muito rápido. Então tem uma pressão que também faz com que os pensamentos fiquem acelerados. Na verdade, é muita informação que faz com que isso aconteça. Então, uma pessoa, ela tem, além das pressões profissionais, ela tem as pressões pessoais, ela tem as informações. Existe ainda, eu penso que nós vamos demorar um pouquinho para que isso se reverta, mas existe ainda aquela necessidade da pessoa ser como as outras lá das redes sociais, aí são outras pressões. Então, resumindo, é o excesso de informação e de cobrança que tem provocado esse pensamento acelerado. E não é só com o adulto, A criança também passa por isso, porque a criança já está com acesso muito cedo às informações da internet, da TV e etc. Na abertura, eu disse a seguinte frase: forçamos nossa mente ou nos deixamos levar por ela através de questões inconscientes? Você acredita que questões inconscientes, elas são trazidas nesse cômputo aí dessas autocobranças? Com certeza. Nosso consciente, o que nós fazemos é sempre movimentado pelo inconsciente, Então, se eu fui uma criança ou um adolescente muito cobrado pela família, ou pela escola, ou pelo tutor, fui muito cobrada, eu não vou ser muito diferente na vida adulta se eu não detectar isso a tempo de me organizar internamente, Então, eu venho crescendo e lá no meu inconsciente, o gesto que eu uso com os meus pacientes é o seguinte: inconsciente é o que está abaixo, Então, é o que está guardado debaixo da cama, do sofá, que eu não vejo. Então, eu tenho essas informações que eu venho trazendo ao longo da vida. Você tem que ser a melhor, você não pode ficar para trás. Se você não for o melhor, você tem que ser excelente do mesmo jeito. Então, eu venho carregada de cobranças, de comparações. Aí, o meu comportamento consciente vai ser consequência disso aqui. Então, o pensamento acelerado, ele pode, sim, com certeza,
ser gerado a partir desse inconsciente, desse excesso de cobrança que as pessoas sofrem. E aí, quando ela chega no consciente, por isso que é interessante a terapia, porque ela traz isso aqui que está inconsciente para a consciência, aí eu consigo consertar isso, né? Eu consigo passar a viver a partir das minhas próprias cobranças, que eu também tenho que saber filtrar. Ah, com certeza, porque às vezes nós somos os carrascos de nós mesmos. A autocobrança, ela é muito tão cruel, às vezes tão mais cruel do que a cobrança que nos rodeia, né? Exatamente. Uhum. Então, qual a relação da síndrome do pensamento acelerado com alguns problemas que afetam a saúde mental, como a bipolaridade, a questão da depressão, né, do transtorno obsessivo compulsivo, enfim. Uhum. Bom, e até o TDAH também, né? Não, com certeza. O TDAH o que mais tem o pensamento acelerado, né? A síndrome do pensamento acelerado é um fator dentro de alguns transtornos, né? Então, eu tenho um transtorno que é maior e a síndrome faz parte desses transtornos. Não tem estudos que comprovem que esse pensamento acelerado provoque, por exemplo, um transtorno bipolar. A pessoa que tem o transtorno bipolar, ela tem a síndrome, mas uma coisa, a síndrome não é a causa, mas ela está bastante presente nos transtornos de ansiedade, no TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, no TDAH e também na depressão, mas dentre esses, a depressão é o que menos tem. Porque o depressivo, ele fica com um pensamento só, né? Um pensamento voltado só para o que o deixa triste, aquela tristeza. Exatamente, o deixa deprimido, deixa com pensamentos de morte. É diferente da ansiedade, né? Porque o ansioso, ele é justamente ansioso porque ele pensa nisso. Como é que eu vou dar conta disso tudo? Parece que a mente vai explodir, né? De tanta informação. Sim, exatamente. E aí ele fica ansioso porque ele quer dar conta de tudo, não é possível. Essa síndrome só acontece em adultos ou crianças são capazes também de desenvolverem? A criança também é capaz. Os pais, é muito difícil ser pai e mãe, né? Muito desafiador. Eu imagino. Eu não sou mãe, mas eu consigo imaginar. As informações, as cobranças, elas começam na infância. Não pode ser que na infância esta síndrome ainda não tenha sido desenvolvida, mas a semente começa a ser plantada e germinada já na infância. O adolescente, principalmente aqui, quando vai chegando a época da escolha profissional, ele passa demais por isso também. Na adolescência está muito forte. Na vida adulta, muito mais. A gente tem muito maior número com isso, porque na adolescência, a hora que eu entro na universidade, dá uma relaxada. Agora, quando ele sai da faculdade, que ele precisa de arrumar emprego, que ele precisa de fazer uma especialização, que ele precisa ter sucesso, que ele precisa ser bem sucedido, que ele precisa ser melhor do que o irmão mais velho, ou então o irmão mais velho tem que ser tão bom que dê exemplo para os demais, e aí vem a bola de neve. Então, todas as idades, elas podem sim, elas são propícias à síndrome do pensamento acelerado. A infância é onde eu germino, a adolescência vem com força e o adulto distribui isso em todas as áreas da sua vida. Agora, Juliana, cobrança é algo que parece que faz parte da nossa trajetória, né, enquanto ser humano, porque a gente tem algumas demandas realmente para atender ao longo da nossa trajetória. Né? E como um pai e uma mãe, eles podem, obviamente, eles têm que cobrar, por exemplo, vá lá tomar um banho, né? Você tem que estudar, tirar boas notas e passar. Obviamente, essa cobrança precisa ser feita, ser acompanhada, precisa cobrar algum nível de responsabilidade daquela criança. Então, qual é o limite de uma cobrança saudável e de uma cobrança que
pode ser essa semente aí para desenvolver a síndrome, né, do pensamento acelerado? Michele, é muito importante que os pais entendam, que os educadores entendam que a criança precisa de diálogo, certo? Existe uma cobrança, mas ela é dialogada. O pai e a mãe têm que mostrar uma autoridade, uma hierarquia, mas é com diálogo, né? Então, vai tomar banho senão você fica sujo, vai tomar banho senão você fica fedido, estuda senão você fica burro. Não é assim que a gente constrói a mente de um ser humano, mostrando para ele as responsabilidades que ele tem, né? É questão de diálogo. Eu gosto muito de dar um exemplo das gerações, né? Na minha casa, nós temos 2 gerações de sobrinhos. A geração dos meninos que estão meninos. Uma já está se formando, o outro já está no 3º ano de faculdade e o outro tem 9 anos. É impressionante a capacidade de diálogo que esse menino de 9 anos tem. São filhos de 2 pais diferentes. Esse menino de 9 anos tem uma capacidade de diálogo muito maior do que os outros 2 jovens adultos, que por sua vez tem a capacidade de diálogo muito maior do que a que eu e meus irmãos tivemos, né? Eu acredito que a cada geração isso esteja sendo melhorado, né? Então, assim, existe a cobrança, é necessário mostrar aos filhos qual é a importância, mas tem que haver diálogo. Tem que haver uma explicação do porquê que eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, né? Entendi. Quando é que a gente pode desconfiar ali desse diagnóstico, né, da síndrome do pensamento acelerado? Assim, quais os sintomas, assim, aqueles sinais que dão aquela... Claro que você já falou que a pessoa que já tem um problema como toque ou outros problemas diagnosticados está ali tudo no combo, né? Uhum, Mas nós temos também a síndrome do pensamento acelerado antes de adoecer. Antes do toque, antes do transtorno de ansiedade, né? Nós podemos fazer isso. As pessoas começam a confundir os assuntos. As pessoas começam a não dar conta das suas demandas. Elas ficam incompletas. Pessoa começa a ficar angustiada, a ter problema para dormir, a ter problema nas suas atividades sociais. Gente, quando começa a atrapalhar a sua vida social, sendo que essa vida social começa no núcleo familiar, é um maior sinal. Começa a dar problema no seu trabalho, no seu estudo, os sinais já estão mostrando. Que tipo de problemas? Confusão, não conseguir cumprir a tarefa, até a própria procrastinação, ela pode ser um resultado da síndrome de transtorno, da síndrome do pensamento acelerado. Procrastinação. Eu acho que às vezes eu estou muito com o pensamento acelerado, não sei se com a síndrome, em alguns momentos específicos em que eu começo uma tarefa, aí deixo ela pela metade, começo outra, deixo ela pela metade, começo outra, aí daqui a pouco eu saio voltando, enfim. Aí eu paro, penso e olho assim, nossa, vamos desacelerar, não é assim? Exatamente. Ok, estamos conversando sobre a síndrome do pensamento acelerado com a psicóloga Juliana Borges. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Perigoso, temido e sempre pronto para atacar. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Pode estar escondido na sua rua, no seu quintal ou dentro da sua casa. Ele quer pegar a sua família. Mas derrotar o mosquito do Aedes aegypti é fácil. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas ou lave semanalmente com escova e sabão. Tambores e recipientes de água também devem ser lavados toda semana e fechados com tampas adequadas. Guarde as garrafas e baldes com a boca para baixo. Feche latas de lixo e descarte os vasilhames em sacos fechados. Guarde pneus em local coberto. Limpe as calhas do telhado para não acumular água. 8 em cada 10 mosquitos nascem na sua casa. Eles transmitem dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Combater o mosquito é dever de todos. Proteja-se.
Faça a sua parte. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a psicóloga Juliana Borges sobre a síndrome do pensamento acelerado. Juliana, a gente falou já no primeiro bloco aí dos sintomas, das causas, mas quando a pessoa vive esse problema e não busca ajuda, o agravamento da síndrome pode acarretar que tipo de outras doenças ou adoecimentos para a pessoa? Os adoecimentos psicológicos, né, como o toque, como um transtorno de ansiedade. O TDAH, embora existem estudos que dizem que ele vem desde a infância, mas ele pode ser progredido, né? Além dos problemas de ordem mental, psicológica, nós temos também os problemas de ordem fisiológica. Uma pessoa que tem o sono desregulado é uma pessoa que tende a ter outros problemas de saúde, como diabetes, hipertiroidismo. Então, a síndrome é multifatorial e as suas consequências também são múltiplas. Essa questão da insônia é muito importante porque já se tem vários artigos médicos e assim, estudos que mostram que a questão de dormir bem, ela mexe com muitas questões no organismo. Até é fator para a obesidade, que eu não sabia. Sim, tanto para a criatividade, para a espontaneidade, para as relações sociais, para o humor, e inclusive para doenças fisiológicas, como a obesidade, a diabetes e outras, né? Existe algum exame para diagnosticar ou esse diagnóstico é feito por um profissional especializado, como um médico ou um psicólogo numa anamnese? Ótima sua pergunta. Os transtornos de ordem mental, os problemas de saúde mental não existem ainda, pode ser que um dia isso aconteça, mas exames de laboratório ou de imagem. Existem estudos até um pouco antigos, mas que já estão evoluindo, que mostram diferenças no cérebro quando a pessoa está com algum transtorno. Mas ainda a gente está no alinhamento da clínica mesmo, né? Se é médico ou se é psicólogo, nós temos dois caminhos aí. A pessoa pode querer começar pela psicologia, né? Uma entrevista de anamnese, ela pode começar a me dar indícios disso. Então, só a anamnese ainda é pouco. Eu preciso de fazer uma exploração, a não ser que a pessoa já chegue com isso bastante acentuado. A mesma coisa, a pessoa pode buscar por outra via, que é sempre mais difícil, que é a do médico, que geralmente é o psiquiatra. Muito preconceito. Ah, psiquiatra é médico de doido. Mas o psicólogo também é profissional de doido. Não, mas eu acho que, não sei, a impressão que eu tenho é que o psicólogo ele já tá mais normalizado, o psiquiatra ainda está, a galera ainda pensa assim de uma forma mais preconceituosa, a impressão que me dá, não, né? Mas é uma impressão individual. Mas de fato é, mas a psicologia ainda tem muitos preconceitos, né? Então, assim, são os dois caminhos para eu diagnosticar. Só que a pessoa, quando busca, ela já está com suspeita. Ou então ela está com suspeita de outra coisa, ou então ela está com algum sofrimento e ela busca ajuda. Então ela já me dá indícios, né? Na anamnese eu começo a ter grandes informações
ricas já que me permitem esse diagnóstico. Apontar esse caminho. Exatamente. Aí nós temos lá as nossas técnicas, o nosso olhar, o nosso ouvido clínico, né? Que aí a gente começa a direcionar as perguntas para que a gente chegue realmente no diagnóstico final. Quando o psicólogo identifica isso, quando é que ele pensa e diz assim, não, você também precisa do acompanhamento do médico psiquiatra? Vai depender do sofrimento dele e da consequência dele no trabalho, na vida social, na vida familiar. Quais são os tratamentos aí mais comuns, Juliana, para quem tem a síndrome do pensamento acelerado? Será que só incluem as terapias ou chega a tomar medicação também? Depende do nível, né? Como é que é a minha abordagem? Eu estou com o paciente, depois de 3, 4 sessões, dependendo do sofrimento e dessas consequências, eu já encaminho. Pode ser que eu encaminhe até antes. Eu não gosto de encaminhar antes, porque o conhecimento que eu vou ter dele ainda pode não ser o suficiente. É claro, se ele chega com muito sofrimento, é diferente, né? Mas à medida que ele vem trazendo, aí lá pela 3ª ou 4ª sessão, já é possível dizer, olha, você precisa de um encaminhamento médico, né? E eu já encaminho. Agora, existem as técnicas alternativas, que elas são muito mais lentas, que eu chamo de paliativos, mas que às vezes funcionam, né? Que são os óleos essenciais, que são terapias holísticas. Dá resultado? Dá, mas de forma muito lenta. Mas nada disso pode se desconectar da psicoterapia, sabe? Existe um desequilíbrio neurofisiológico que isso só pode ser tratado com química. É a mesma coisa do dor no estômago. Se você está com a gastrite, você tem que parar de comer aquilo que te provocou, mas você tem que tomar um anti-inflamatório de estômago. A mente não é diferente, nós também temos neurofisiologia aqui. Poxa, se a gente toma remédio para a unha, imagina o cérebro. O cérebro é um órgão muito importante. Então, quando a pessoa já chega nisso, ela já desalinhou todo o equilíbrio neurofisiológico. Por isso que a química é importante. Eu vou tomar um remédio o resto da vida? Não vai. Vai tomar um remédio para dormir o resto da vida? Isso, vou tomar isso. Exatamente. A pessoa não toma um remédio para diabetes? Não toma um remédio para hipertensão? Então, é preconceito, é falta de conhecimento, porque, de fato, antigamente, esses medicamentos deixavam a pessoa dopada, deixavam a pessoa, como a gente dizia, né, boba. Hoje não é mais assim. Esses medicamentos são a segunda linha de medicamento mais estudada no mundo são os medicamentos psiquiátricos. O primeiro são os contraceptivos. Justamente porque esses remédios, eles são para dar qualidade de vida para a pessoa. Agora, se eu tomo medicamento, se eu faço todos esses tratamentos e não faço a terapia, quando eu melhoro, eu não me conheci, eu não aprendi comportamentos novos, eu não entendi por que eu faço isso, aí eu adoeço de novo. Por isso que é um combo. Eu tenho que fazer o combo, junto com outros hábitos que eu chamo de pilares da qualidade de vida, né? Juliana, na sua opinião, por que o ser humano sente tanta culpa em desacelerar? Porque a gente identifica que a gente entra numa espiral ali de aceleração da vida, do trabalho, na vida cotidiana, né? Então parece que é pecado viver um pouco de ócio, né? De onde vem tanta cobrança mesmo? A gente já falou no primeiro bloco sobre cobrança, né? Mas assim, ócio é bom. Ócio é bom e o ócio é criativo, o ócio é importante. Necessário. Exatamente, ele é necessário. Olha, na verdade a cobrança, a culpa, né, que vem. A culpa que vem é porque se eu não fizer isso, eu não vou atender fulano, eu não vou atender a sociedade, eu não vou atender a minha família, eu não vou atender a minha comunidade, né? Então, assim, eu sempre falo isso para os pacientes, é bíblico e é também questão de segurança.
Quando você está dentro do avião, que a máscara cai, qual que é a orientação que você recebe? Primeiro eu boto a máscara em mim para ajudar alguém. Oh, perfeito. Então não adianta todo mundo me cobrar alguma coisa e eu não tiver esse discernimento para saber o que eu realmente preciso fazer para mim. Qual é a parte bíblica? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar primeiro eu. Exatamente. Né? Então, essa cobrança, a mesma interior, a cobrança interna que a gente tem, é consequência das cobranças externas. Eu preciso pôr o pé no chão. Eu preciso de entender qual é a necessidade que eu tenho de atender todas essas cobranças que estão ao meu redor. Porque as pessoas podem sentir essa necessidade mesmo. Eu vou porque senão ele não gosta de mim. Eu vou fazer isso senão eu vou ser banida da sociedade. Eu vou fazer isso senão meu pai vai deixar de me amar. Né? Olha, a psicoterapia está aí. Por que eu tenho essa necessidade? Por que chega a ser um pecado? Porque você quer tanto agradar alguém. Exatamente. E você? Como é que você se agrada? Vou te contar uma coisinha minha. Eu era professora na universidade em Goiânia, eu dava aula de manhã e à noite. Aí, às tardes, quando eu poderia estar livre, eu tinha vergonha de ir ao cinema à tarde. Tinha vergonha de ir ao shopping. O que eu pensava? Se alguém me encontrar, vai achar que eu sou vagabunda. Nossa. Era esse o peso que eu dava. Eu acho que um monte de gente nessa altura do campeonato pode estar se identificando, né? E era essa palavra que eu usava pra mim. Acho que as pessoas vão me achar vagabunda se souberem que eu fui ao shopping à tarde. É um cúmulo, né? Hoje, eu não trabalho sábado a partir do meio-dia e domingo, nem a pau. Se a pessoa lê a Bíblia, né, você já falou da parte bíblica, eu vou lembrar também, né, que lá no Gênesis diz que Deus criou em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, descansar é bom, né? Então, Juliana, que dicas você daria aí para a pessoa não permitir que a mente, né, acelere tanto esse cérebro, né, que para desacelerar aí, o que é que você daria como... Claro que a terapia é sempre algo que tem que ser contínuo, né? Eu acho que a gente devia fazer terapia uma vida inteira, né? Mas o contato com a natureza, por exemplo, ele ajuda? Existem pilares da qualidade de vida que contribuem para eu não entrar nesse pensamento acelerado, né? Eu uso 7 e eu oriento aos meus pacientes 7. Autoconhecimento, sem sombra de dúvida. Prática de exercício físico. Lazer. Hobby. Espiritualidade, gente, que quando a gente fala espiritualidade, a gente tem que tomar cuidado para não falar exatamente de religião, né? Mas é preciso ter espiritualidade. Vamos lá, quais que eu falei? Hobby, lazer, atividade física, espiritualidade. Exercício mental. O que é exercício mental? Se eu sou psicóloga, é importante que eu estude outras coisas. Não é que eu estude, que eu conheça outras coisas. Quando eu estou fazendo a minha atividade de trabalho, eu exercito só um pedaço do meu cérebro. Quando eu faço o exercício mental, eu exercito outras partes do meu cérebro. E aí existe uma oxigenação no cérebro, de forma que eu não fique só naquilo. O que é o pensamento acelerado? Cobrança. Então eu tenho as cobranças que elas ficam bem naquelas partes do cérebro. Quando eu faço um exercício mental de outra ordem, aí, por exemplo, eu posso ter como hobby a gastronomia. Ou dançar. Pois é, mas aí eu vou estudar sobre gastronomia, eu vou estudar sobre a dança, entende? Eu posso alinhar as duas coisas. Prevenção à saúde, que é aquela que a gente deve fazer todo ano. Então, principalmente quando entra nos protocolos, a partir de uma certa idade a mulher tem um protocolo, a adolescente tem, o homem também tem seus protocolos. E tem os protocolos de saúde quando você tem uma hereditariedade, porque isso também influencia na saúde mental. Saúde mental, exercício da mente, prevenção à saúde e vida afetiva. Muito importante. O que é vida afetiva? Não necessariamente um namorado ou uma namorada. Se eu tiver, melhor ainda. Quer dizer, para cada um tem lá a sua baliza, né? Mas eu preciso ter amigos.
eu preciso gastar essa energia do amor, da ocitocina, preciso provocar a ocitocina em mim, que é o hormônio do amor, com o meu cachorrinho, com as minhas plantas, ou fazendo um bem ao próximo. Sabe? Então, a empatia, a solidariedade, essa energia de afeto. Exatamente, né? Exatamente. E ter amigos é muito bom. Nossa, e é o apoio social que nós precisamos, né? A rede de apoio que nós precisamos. Com certeza. Juliana Borges, psicóloga, conversou com a gente aqui sobre a síndrome do pensamento acelerado. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. E para você que nos assiste, na próxima semana a gente volta com um novo Câmara Aberta, um novo assunto para a gente discutir aqui e trazer mais informação, conteúdo para você. Até lá!